A gestação é um momento muito importante na vida da mulher e a alimentação saudável é essencial para manter a mente e o corpo em equilíbrio e garantir o desenvolvimento saudável do bebê. O programa Saúde e Você estreia com participação especial da nutricionista Carolina Klein. Carol, seja muito bem-vinda à TVS e ao programa Saúde e Você, como nossa primeira convidada. E o nosso bate-papo vai ser então sobre gravidez. Começar a nossa conversa te perguntando quais alimentos ajudam na fertilidade. Bom, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz em ser a primeira entrevistada. Eu acho que é um tema muito legal da gente conversar, tem muitas dúvidas em relação a isso hoje. E acho que o que a gente deveria falar em primeiro lugar é o que vai interferir na fertilidade, A gente sabe hoje que a gordura hidrogenada, ela diminui a fertilidade. Então, por exemplo, o consumo de batata frita, de biscoito, às vezes até um alimento que a gente considera integral, a gente vai ler no rótulo, diz gordura hidrogenada, O consumo uma vez na semana desse tipo de alimento já pode diminuir os níveis de fertilidade. As pessoas não fazem nem ideia, E uma informação bem quentinha do congresso que eu estava no final de semana, eles falaram muito da questão da melatonina. A melatonina é o hormônio indutor do sono e os níveis de melatonina interferem muito na fertilidade. Então eles mostraram que frutas roxas, frutas vermelhas, semente de girassol, broto de alfafa, as crucíferas todas, brócolis, couve-flor, repolho, vão interferir nos níveis de melatonina. Então seria indicado que a mulher consumisse no final do dia. Falaram muito de canela também, falaram muito de gergelim, que são alimentos que também vão auxiliar na fertilidade. E dormir bastante, Dormir, na verdade, cedo e dormir bem. De 6 a 8 horas também é bem importante se a mulher quiser ter uma boa fertilidade. Carol, o consumo de ácido fólico, ele diminui o risco de má formação fetal? Sim, com certeza. Tem comprovação científica para isso, que geralmente o obstetra recomenda que a paciente, no mínimo 3 meses antes de começar a engravidar, de tentar engravidar, que ela comece a consumir os suplementos de ácido fólico. Eu geralmente peço para as pacientes que o ideal seria que a gente fizesse uma avaliação de vitaminas e minerais 6 meses antes de tentar engravidar, para ver se já está tudo ok. Porque se a deficiência do ácido fólico vai gerar malformação do tubo neural do bebê. Então realmente é um risco e a gente pede que sempre use o suplemento. Agora, o excesso também não é bom. Tudo é ruim quando está na falta e no excesso, Então, alguns estudos estão apontando que o risco aumentado de autismo, que a gente vê que tem crescido bastante, poderia estar relacionado a um excesso de ácido fólico. Então, por isso a gente tem que sempre chegar num bom senso, num número ideal. Equilíbrio. Equilíbrio, sempre. Isso mesmo, isso aí. Carol, aquela história, de comer por 2... é coisa do passado? Realmente precisa comer mais, quando se está grávida? E qual que é a indicação? Geralmente a mulher, ela deveria engordar em média quantos quilos para ter uma gravidez saudável? Isso é uma pergunta bem importante, Que tem esse mito, de que a mulher teria que comer por 2, isso realmente já ficou no passado há muito tempo. Primeiro, a gente sabe que a mulher deveria ingerir, 200 a 300 calorias a mais durante a gestação. Principalmente se ela for sedentária, Então não teria por que ela estar comendo o dobro das calorias. Se ela engordar demais, isso vai ter risco, Tanto para ela quanto para o bebê. A gente sabe que durante a amamentação, sim, tem um aporte maior, de calorias, até em torno de 500 mais ou menos. Mas durante a gestação, 200 a 300. Até porque o recomendado seria que a mulher engordasse 9, 10 quilos. Uma média, vamos dizer assim, cada caso é um caso. Mas essa média de 9 a 10 quilos. Geralmente só no parto ela já elimina de 7 a 8 quilos, Só de bebê, placenta. Então seria 1 quilo por mês, mais ou menos. Alguns profissionais recomendam que até 20 semanas a mulher nem precisaria engordar, Poucas gramas, na verdade, porque o bebê ainda é muito pequenininho. Então, essa história de que já estou grávida e já estou engordando 2, 3 quilos não vai ser legal.
Os primeiros 3 meses da gestação, né, são os mais complicados no que dizem respeito a náuseas, enjoos. As mulheres reclamam bastante, né, nesse período. Carol, qual a indicação, então, que você faz para essas pacientes que estão sofrendo com enjoos? Geralmente eu passo dicas para essas pacientes, né, algumas dicas práticas. Elas terem um biscoitinho salgado ao lado da cama antes de levantar, né, elas já comerem antes de levantar. Água com limão é uma coisa que ajuda bastante também. Não consumir na mesma refeição alimentos frios e quentes, porque isso pode dar mais náusea. Evitar odores, né? Evitar perfume, desodorante sem perfume, porque isso pode estimular. E uso bastante o gengibre. Uso bastante o gengibre, acho que tem que gravar de novo, né? E uso, tu pode seguir do e indico. Indico 3, 2, 1. Indico bastante também o gengibre. O gengibre é bem indicado para essa questão de náusea, ele funciona muito bem também. Carol, o intestino também tende a ficar preso, né? Muitas mulheres acabam reclamando disso. O que a gente pode comer para melhorar o trânsito intestinal na gravidez? Na verdade, por mudanças hormonais isso acaba acontecendo, né? Mulheres que nunca tiveram dificuldade de evacuar começam a apresentar, isso é bem normal. Tem várias coisas que a gente pode fazer, tem que rever muitas vezes a dieta, pode ser que ela esteja consumindo pouca fibra, bebendo pouca água, que seria o básico. Para algumas pacientes que já tinham uma alimentação bem adequada, mesmo antes da gravidez, a gente tem que entrar com alguma fibra prebiótica e em alguns casos com probióticos também. Então a gente avalia cada caso. Mas assim, muita fruta, gorduras boas como as oleaginosas, o abacate, né? A gente tem a aveia, o amaranto. O óleo de coco, o pessoal tá usando bastante. Óleo de coco, excelente, né? Também o azeite de oliva também ajuda. Então, várias coisas que a gente pode estar usando, a farinha de banana verde, a biomassa de banana verde. São coisas que a gente pode estar usando aí para auxiliar e funciona muito bem na prática. A gente sabe que a gestação é um período de muitas restrições, né? Medicamentos, por exemplo, só consultando um médico, com prescrição. E, Carol, eu queria te perguntar relacionado aos chás, né? Eles estão liberados? Quais cuidados a gestante deve ter? Porque senão, deixa eu tomar um chazinho, acha que é inofensivo, mas não é bem assim, né? Exatamente. A Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela passa várias recomendações, né? E o tal do chazinho de camomila, que todo mundo usa, que é muito calmante, tranquilizante, deve ser inofensivo, é um dos que está proibido para gestante, né? Nessas recomendações dessa sociedade. Então, sempre é bom consultar um profissional, né? Um nutricionista antes de estar consumindo chás. Eu recomendo para as minhas pacientes um chazinho de gengibre, chazinho de limão, chazinho de maçã, que pode fazer até mesmo em casa, a gente pode ferver, né, fazer em casa, é bem prático, mas evitar o consumo de outros chás sem conversar com o profissional antes, isso é bem importante. Tudo tem que ter um certo cuidado nesse período, até o próprio café, né, a gente não pode exagerar no consumo de café nesse período também, tem que ter um certo controle. Carol, depois da gestação, que o bebê nasce, as dúvidas continuam, né, agora sobre a amamentação. Qual é a recomendação, então, e quando que o bebê pode começar a, de fato, ingerir alimentos sólidos? O ideal seria que fosse amamentação exclusiva durante 6 meses, né? Então, o ideal seria que a partir daí que começasse a se pensar no bebê consumir alimentos sólidos, né? A gente sabe que até 2 anos também seria recomendado, até os 2 anos de idade da criança, que a mãe amamentasse. Mas o mínimo seria que ela amamentasse até os 6 meses e o ideal seria que nesse período fosse amamentação exclusiva, né? Então esse seria o indicado. A amamentação é excelente para prevenção de alergias, para melhora de imunidade do bebê, para nutrição adequada, porque não tem nada melhor do que o leite da própria mãe, né, para o bebê. Então esse seria o recomendado. E quando que o bebê pode começar, então, a ingerir os alimentos sólidos? Aí a partir do 7º mês, então, que seria o recomendado, né, que seria o indicado pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho de Nutrição. Tá certo, Carol. Muitíssimo obrigada pelos teus esclarecimentos, pela tua participação. Com certeza virão outros programas e você será sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, fico feliz. Eu que agradeço. Muito obrigada a você que nos acompanhou durante esse Saúde e Você e até o próximo programa.